Muito bem, estamos de volta, já são 7 da noite, mais 41 minutos, 7h41. Aqui do meu lado e ao meu lado o poeta Mundoca Neto, popularmente conhecido por poeta Mundoquinha. Mundoquinha, boa noite, prazer estar lhe recebendo mais uma vez aqui no Bora Conversar. Boa noite, Paulo Sérgio. Já que você diz que é o bate-papo, né, eu tenho tanta confiança em você que entro batendo papo mesmo. E rabiscava aqui nesse momento uma estrofe que eu dizia: para o público da cantoria eu venho aqui e aceno, divulgo a festa do parque que tem o nosso terreno, graças à TV Web que Paulo Sérgio recebe esse poeta pequeno. Você é um caba tão decente que eu liguei para você. Como na cantoria quase tudo é de improviso, o meu pedido de vir aqui também, mais uma vez, foi de improviso. E você, gentilmente, permitiu o espaço e eu vim aqui para falar da cantoria. E o tempo que fiquei aqui do seu lado, eu lembrei de mil coisas, que o poeta é como disse numa cantoria lá no Socorro, Nonato Neto disse que o juiz de poeta ninguém sabe aonde para. E era aqui para falar da cantoria e eu lembrando de um júri, em um certo novembro aqui em Lavra da Mangabeira, que o advogado Jeová Brasil olhou para o doutor Paixão, que era o promotor, e disse: doutor, você acusa tão bem, e olhe que ele era advogado de defesa de um réu. E o doutor Jeová Brasil disse: doutor Paixão, você acusa tão bem que eu queria ser o réu, só para eu ver você me acusando. E eu sento aqui, e você falando com a facilidade, com a capacidade que tem de passar a mensagem, que passando por você, até a notícia triste fica bonita. Você está de parabéns pelo seu profissionalismo. Obrigado, poeta. Vamos falar sobre a cantoria. A cantoria. Mas antes eu queria retornar um pouquinho antes da cantoria, porque a cantoria que acontece lá no Sítio Socorro, ela só pôde acontecer pela primeira vez porque existe toda uma história, né? Você estava contando aqui em off essa história, e aquilo ali, aquele morro, né? Um pequeno morro, né? Que é um pouquinho alto e fica num local privilegiado, o vento ali é muito bom, no Sítio Socorro, deu lugar ao parque de cantoria Mundoca de Bárbara, né? Muito bem, ô Paulo. Nasceu a cantoria, ou ressuscitou a cantoria do Socorro. Em 2016, eu conversava com Rivaldo Ramalho, que é sobrinho da minha esposa, e Samuel Viana, estavam comigo ali naquela localidade, onde eu tenho o estábulo ali, tudinho, e eles dizendo que era um local ideal para se construir uma casa, para se promover uma cantoria grande. Se fala das cantorias do Socorro porque o meu avô, Mundoca de Bárbara, promoveu 43. Naquela época... Mas não foi ali? Não, não era ali, era na sede, ali onde nós chamamos Casa Grande, né? O meu avô tem a história de um terço, lá que era uma promessa da minha avó, e depois do terço começou-se a fazer a cantoria, pelo povo daquela época, né? O meu avô, incentivado e apoiado pelos amigos, promoveu 43 grandes cantorias, com os maiores nomes, como o Pinto do Monteiro, como os Irmãos Batista, né? Os nomes famosos passaram lá no Socorro cantando. E aí, depois do falecimento da minha avó, passou a não haver mais a cantoria. Em seguida, depois de um bom tempo, Manuel trouxe os nonatos. A gente conversava lá um belo dia e Manuel convidou os nonatos e fez a cantoria no Socorro lá na sede. Depois se parou novamente e era um sonho meu, porque o meu avô foi cantador de viola no começo da vida. Eu gosto de escrever, eu tenho paixão por violeiro. E eu queria promover uma cantoria e construir o parque de cantoria, porque no Brasil não tinha. Tem Casa do Cantador, Calçada da Fama, tudo relacionado à cantoria, mas não tinha o parque de cantoria, como tem o parque de vaquejada, como tem o parque de diversão, parque das crianças, né? E nós abrimos o primeiro parque de cantoria no Brasil. Em homenagem ao velho meu avô, que era cantador, eu botei Parque de Cantoria Mundoca de Bárbara. Tanto é que esse ano, para vir Raulino Silva e Rogério Menezes, é bom que eu diga que todo cantador canta muito, que todo cantador merece respeito.
Eu tenho admiração por tudo que é de cantador. Mas lá para o parque, como eu envolvo todos os meus amigos, a gente cata a dedo, ouvindo as opiniões, e de uma lista pequena, porque cantador do mesmo nível, eles, os poetas, são humildes o suficiente para saber, mas nivelados, parecidos uns com os outros, talvez a gente não bote 10, é de 8 para trás. E de dentro desses 8, todo ano nós traz 2. Esse ano para vir Raulino Silva e Rogério Menezes. Esse ano qual é a edição? É a quinta cantoria do parque. Já é a quinta cantoria. E o elenco é com Rogério Menezes e Raulino Silva, 2 cantadores de ponta. Montar uma dupla de cantoria é como montar uma seleção para jogar bola, a seleção brasileira, um time, como se fosse um time. Você tem que escolher quem é parecido com quem. Quem canta parecido com quem? E esses 2 meninos que estão vindo aqui são cantadores grandes e que cantam mais ou menos no mesmo estilo, na mesma agressividade de cantador, né? Porque você bota Nonato Neto e Edmilson Ferreira, é um estilo. Você bota Raulino e Rogério Menezes, é um outro estilo. Tudo grande, mas cada um com um perfil diferente, né? E para a cantoria desse ano eu disse, com Rogério e Raulino Mundoquinha, programou essa festa àquela altura. Se você é amante da cultura, vá para ver cantoria de alta linha. Está vindo essa dupla que não tinha, vindo ainda com sua poesia, verso grande, toada, melodia, para calçar com repente o pé do morro. Dia 8 de julho no Socorro haverá outra grande cantoria. Existe dupla eclética, ou seja, que entra em todas as áreas, como você está falando aí? Essa sim. Essa daí. Esses que eu citei, esses 8 ou 10 cantadores, para o lado que você botar, eles cantam e cantam muito, sabe? E a nossa cantoria, ela ganhou, como eu dizia para você aqui em off, como vocês mais avançados dizem, ela ganhou assim uma proporção, uma dimensão, porque quando a gente começamos pensando em atender ali aquele público nosso, da região. E foi enlarguecendo o leque, foi ganhando apoio de pessoas, inclusive sua, que abre o espaço na sua televisão, que é para poder a gente fazer o trabalho. E aí, a gente não pode esquecer, mesmo a gente tendo de gente de fora, de gente distante, grandes apoiadores, nós não podemos esquecer de onde a gente saiu. Nós partimos ali do sítio Pitombeira, do sítio Pato, Juazeirinho, Buqueirão, do Pacheco, da Batalha, do Cajueiro, do Riachão, da Barra da Pendência, Riacho do Rosário, Limoeiro, que já é aqui do lado de cada cidade, que eu digo que em outras épocas o sítio Limoeiro, sítio Riacho do Rosário, que é toda essa região do Riacho do Rosário, era irmão gêmeo do sítio Patos. Patos corresponde da serra para lá. Tudo aquilo ali é um povo que gosta de poesia, que tem os poetas, né? Então a gente é amparado de imediato por o povo de casa. O povo de casa são nossos vizinhos, né? Que dão todo apoio, que a gente vê eles falando entre si, uns convidando uns aos outros, e eu digo, quando entra da cancela do parque, quem entra ali passa a ser dono. Ali a gente tem levado deputados, prefeitos, médicos, mas os vaqueiros, os lenhadores, os agricultores se nivelam todos no mesmo nível, Paulo. Você como um grande comunicador, mas quando você chega lá, você se nivela a todos que lá estão. Porque a festa só é grande, porque a festa é do povo. Eu apenas tento administrar, e todo ano cresce a minha responsabilidade, porque o povo acredita e se envolve, né? Aí eu já disse aqui dos sítios mais vizinhos, e as cidades aqui como Icó e a sua região ali do Saco de São Pedro. Eu estou evitando citar nomes, porque são tantos e a gente termina pecando, esquecendo. Mas na cidade de Icó nós temos grandes professores de cantoria. Nós temos pessoas que promovem há muito tempo e que nos ajuda, que nos incentiva, que nos orienta, né? O pessoal do Saco de São Pedro são de casa para nós. Eles lá fazem a festa junto da gente, né? A cidade de Cedro... Eu tenho um pessoal da família Brasil lá também, né? O seu Moacir Brasil. O seu Moacir Brasil, como você está falando aí, quando eu comecei a copiar a ideia de cantoria, para ver como se produzia uma cantoria grande, eu comecei as cantorias de Moacir Brasil. Me dei muito bem, me tornei amigo da família. Eles nos ajudam. Como na cidade de Cedro, a família ali de Cedro, eu já digo como que Cedro fosse toda uma família. Ali em Cedro nós temos grandes amigos que nos ajudam,
que patrocina, que acompanha, que dá ideias, né? Esse ano nós tem para homenagear, todo ano o Parque de Cantoria faz homenagem a 2 pessoas que prestaram serviço no mundo da cantoria. Esse ano nós vamos ter Orlando Fernandes, que é o tio Orlando, que fazia os vídeos de cantoria, que apoiava os cantadores, que ia todas as cantorias, que divulgava o trabalho do cantador. Então o tio Orlando vai ser homenageado esse ano no Parque de Cantoria Mundoca de Bárbara. Como também Antônio Lobo. Ninguém queira saber Antônio Lobo, que é filho do saudoso Juari. Juari, que já vem no mundo da cantoria sendo um destaque, que promoveu grandes cantorias, respeitadíssimo Juari Lobo, pessoa que a gente admira, e deixou para os familiares, né, essa responsabilidade de gostar de cantador. Portanto, vai ser homenageado Antônio Lobo, que promovia as cantorias, né, que fez um grande trabalho com tanta dificuldade que só sabe o que é promover uma cantoria grande quem se mete a promover, né? Então, é essa a homenagem. E nós temos aqui na cidade de Aurora políticos, amigos, poetas, que todos acompanham o Parque de Cantoria e que nos acompanham no sentido de engrandecer a festa. Na cidade de Aurora, Caririaçu, Fortaleza, Juazeiro do Norte, as pessoas que moram lá, nossos conterrâneos, nossos amigos, trazem os seus amigos. E por isso que a festa ganhou essa dimensão, sabe? Da cidade de Cajazeiras. Aí você diz, Mundoquinha, tu é vaidoso demais. Tu diz que faz uma grande cantoria. Eu já deixei de dizer isso, eu não faço. Eu organizo, eu convido as pessoas, eu lembro as pessoas, porque tem bem pouquinha gente trazendo para uma cantoria o povo que o Parque de Cantoria Mundoca de Bárbara traz. Porque nós traz gente de Maranguape, de cima da serra, vem de lá de Maranguape, traz a esposa, faz a cantoria, anima a gente, emociona a gente, porque para trazer lá de Maranguape, para vir ouvir cantoria de viola, tem que ter consideração. Tem que gostar. O povo de São Paulo, os nordestinos que lá estão em São Paulo, não é vaidade, não. Mas já hoje eu estava lá no Socorro, ao lado do meu irmão Chagas, para quem eu mando um forte abraço, o povo do Socorro dos Mundocas ali, eu sou suspeito para falar, porque eu não me vejo sem falar e sem pensar no Socorro dos Mundocas. Mas eu estava lá quando eu abri um áudio, era o cidadão dizendo, tu não vai mandar o Pix, não, para eu mandar o patrocínio da cantoria. Tu já pensou, Paulo? Se a gente não tem muito para agradecer, e como a gente precisa escolher a dedo o cantador, precisa oferecer condição de ouvir quem vai para ouvir, oferecer condição de cantar quem vai para cantar, né? Porque eu não vou envolver tanta gente, o povo acredita tanto na gente, e aí eu esperto o sono, mesmo sabendo que os meus amigos não me deixam passar por vexame, mas eu fico pensando o que é que eu posso fazer para agradecer e reconhecer a gentileza do povo que faz essa cantoria com a gente lá nos Mundoca do Socorro, né? A cantoria, poeta, vai acontecer qual dia? É no dia 8 de julho, dia 8 sábado. É um sábado. É um sábado. O povo pergunta também, Paulo, como é a modalidade lá, porque tem cantoria ingressada, tem cantoria na bandeja. É preciso que eu diga que lá a cantoria, eu sou muito amante da moda antiga. Pedro Bandeira, nas apresentações, de vez em quando ele cantava um verso e dizia cantoria louvada por bandeja. Então a primeira eu fiz no ingresso. Mais perto do microfone. Na primeira eu fiz no ingresso e eu até me arrependi, porque tira da tradição, do costume da cantoria. A cantoria lá é na bandeja. A bandeja lá fica exposta num local. Lá não se tem essa história de dizer a bandeja vai passar, porque é um compromisso nosso. A bandeja não passa, a bandeja fica lá. Cada um que está lá contribui com o que acha que deve, se não, já contribuiu. É porque às vezes a bandeja passando constrange, às vezes, né? Eu acho, Paulo, porque nesse instante você vai lá, bota o dinheiro na bandeja. Tem do seu lado alguém que talvez não tenha botado, depois a bandeja vem e passa beirando você. Quem está olhando quem está botando, vê o que você não botou e não vai lembrar que você botou lá. É por isso que eu acho melhor que a bandeja fique lá, né? Tem outra coisa também, a questão do patrocinador. Essa cantoria tem tantos patrocinadores que às vezes lá na abertura eu gosto de ler de uma vez só a lista dos patrocinadores. Aí as pessoas que estão esperando o cantador acham que eu estou tomando tempo. E eu lembro muito de Edmilson Nunes, que fazia a grande festa da chácara, e um dia ele mandou o cara ler a lista de patrocinadores. Aí o cara pegou e estava lendo.
Lendo normal. Fulano, fulano, Beltrano. Aí ele veio e disse, não me dê, meu filho. Não é assim que é para ler, não. É para ler dizendo, vibrando, dizendo o nome do cabo quase babando. Porque não foi você que foi lá, pediu dinheiro, às vezes o cara tão sacrificado, pagando boleto, pagando funcionário, pagando compromisso, e você vai aqui ler só o nome dele, frio. Não, tem que ler mesmo dizendo como é. Aí o pessoal às vezes reclama porque eu fico muito tempo lendo aqui. Não, tem que ler o nome do patrocinador, das qualidades do patrocinador, que é ele que está fazendo a festa, junto com os que estão lá, ouvindo a cantoria. Cada um faz como pode, não é verdade? Aí lá existe essa questão, você coloca lá a bandeja. Como eu li o nome do patrocinador, aquele patrocinador não tem mais responsabilidade nenhuma com a bandeja, porque ele já se antecipou. Sim, claro. Eu já fui lá, Paulo, e já pedi o dinheiro antecipado para organizar, para montar as coisas, para poder garantir a festa. Tem muitos patrocinadores que, inclusive, além de patrocinar, vai estar presente lá. Sim, ele dá 2 patrocínios. Patrocina com o financeiro e patrocina com a presença, que é importante demais. Ninguém sabe dos dois qual é o melhor. Se é o dinheiro ou se é a presença. O dinheiro tem que custear as coisas, porque o cantador vem de longe. Agora, essa história que o cantador vem de longe, vem com despesa, isso eu digo aqui. Lá na cantoria não se fala nisso, não. Lá na cantoria não tem história, não, vamos completar. Na cantoria do Parque de Mundoca de Bárbara, não se diz vamos completar, não. Lá tem que chegar lá e ouvir cantoria. Lá também não tem o elogio. Num passado muito distante, se cantava o casado e o solteiro, o homem e a mulher. Era uma espécie de adquirir fundos. A mulher paga mais, o homem paga mais, né? Lá não tem essa. Lá eles vêm para mostrar cultura, fazer uma cantoria grande, cantar conhecimento, atualidade, passado, arrancar saudade do peito do povo, agradar, fazer uma festa agradável. Lá não se fala mais em dinheiro. Em dinheiro eu vou falar com você. Eu falo lá na casa de Paulo Sérgio. Paulo, como é que nós vamos fazer a cantoria? É assim, eu e Paulo Sérgio, eu e os meus amigos. Agora lá na cantoria é festa. A partir dali para frente é festa. Tem que ter cadeira, tem que ter mesa, tem que ter boas maneiras, tem que ter tolerância. Tem que ter comida, tem que respeito, ter bebida. Tem que ter comida, tem que ter as coisas. Ou então não é uma festa. É verdade. Não é verdade, Paulo? Eu não sei se eu estou esquecendo algum dos pontos aqui. Porque tem gente que toma uma cachaçinha. É preciso que tenha também. E ainda tem mais. Nós construímos lá uns locais para armar rede. Ainda tem? Se o caba não quiser voltar, dorme lá. Porque ou eu faço assim ou eu deixo de fazer. Era assim que Mundoca de Bárbara fazia. E para querer ser parecido, porque imitar ninguém pode, para querer ser parecido, você tem que ter também esforço para fazer isso. Ou faz gostando, porque eu faço a cantoria, eu me preocupo 1 ano com a cantoria. Quando a cantoria acontece, eu passo 1 mês sentindo saudade até dos apertos. Porque eu faço é por amor mesmo. Eu faço é por amor mesmo e eu só faço porque eu confio no povo da cantoria. Poeta, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Nessa cantoria vem a dupla, como é o nome da dupla? Rogério Menezes e Raulino Silva. Existe a possibilidade de chegar alguém e... Deixa eu dar uma palhinha, ou algo assim parecido, não? Depende. Ou não é... Depende. Ou não é comum? Tem uma pessoa, não é bem assim. Porque eu não vou vender gato por lebre. O cara vai lá para ouvir um cantador grande. Lá depois eu não vou tapear botando Sim. Qualquer um. Agora, o que acontece, por exemplo, Davi dos Versos. Davi dos Versos é meu parente, é meu vizinho, é parceiro na cantoria, ele com o Raimundo, pai dele. Tá ligado com a gente? Deixa eu mandar um abraço pro Raimundo, pra esposa dele e pro Davi. Davi tá se preparando aí. Davi vai se apresentar lá? Vai se apresentar sim. Opa. Porque Davi é dono do parque. Os Patos, Juazeirinho, Pitombeira. Esse parque leva o nome daqueles sítios das vizinhanças. Lá são meus parentes, meus familiares. E Davi é um talento. Davi é um talento, então aí é onde está o caso. Davi tem que se apresentar, tem que se dar oportunidade a Davi, porque Davi é a vinga. Davi é a flor do negócio. Quando eu já não estiver mais por aqui, vai ser Davi, vai ser o povo da época de Davi. Então nós temos que dar oportunidade a gente assim. Na cantoria passada, tinha um cantador jovem lá, um menino cantando muito. Aí pede um espaço. É obrigado, ele tem direito a isso. Ele é da região de Aurora, estava com os Silvas, estava por lá. E pediu para se apresentar. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi te dar espaço àquele menino, que cantou lá com o Nonato Neto e cantou com o Raimundo Caetano. Cantou muito, agradou, o povo gostou.
E eu fiquei tranquilo, porque se você não der oportunidade a quem está começando, você não está pensando no futuro. Não é verdade? Então acontece esse tipo de coisa, de estar lá um cantador que vai começar e nós damos essa oportunidade. Agora, para botar, não se bota qualquer um. Ou bota quem está começando, como é o caso que eu já falei, ou bota se tiver outro tampa da lista dos 8. Que lá na nossa cantoria tem essa vantagem. Lá se juntam os promoventes, que são todos amigos, os promoventes aqui do Riacho do Rosário, do Buqueirão, do Cajueiro, de onde tiver um promovente, vai estar na cantoria. É dele a cantoria. A gente vai para aprender a promover. Como eu vou para o Uicó para aprender a promover, como eu vou para o Riacho do Rosário para aprender. Eu vou para as cantorias muitas vezes, Paulo, é para ver como deve ser feito, o que é que podia mudar para melhorar. Então, na cantoria do parque, a gente faz um trabalho. Outra coisa que acontece lá, eu digo sempre que é mais para uma confraternização. Eu trago o povo das cidades vizinhas. Aí eu não vou registrar a presença, Paulo? É necessário. Tem que registrar. Não é? Tem que registrar, tem que conversar. Veio um cara do Baixio da Roncadeira. Seria deselegante. Só para me conhecer. Né? Fica deselegante. Você tem que fazer a festa, é mais ou menos nesse sentido, sabe? É uma confraternização. À base de som de viola com cantador grande. Poeta, eu torço muito para que a cantoria seja realmente um grande sucesso. Eu tenho certeza que vai ser. A organização muito bem preparada aí para poder receber tanto os cantadores como também o público que vai ali participar, até gente que realmente não gosta nem de cantoria vai lá também, porque é um evento festivo, todo mundo gosta de estar. Eu sei que a Vila Pato vai em peso ali, todo mundo vai participar e a região também participa. Eu queria só agradecer a sua presença e dizer que quando estiver mais próximo da cantoria, a gente vai dar uma lembrada aqui para a turma que está em casa nos acompanhando, para participar da 5ª grande cantoria lá do Parque Mundoca de Bárbara, que fica lá no Sítio Socorro, lá na Vila Patos. Eu queria lhe agradecer pela sua presença e por realmente estar fazendo com que a cultura não caia no esquecimento. É uma cultura realmente tipicamente nossa, né? Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você, Paulo. Mas falando aí do que vai passando e vai acabando, o Mineiro Pau não tem mais, o Reisado, o Bumba Meu Boi, tudo isso se acabou. A cantoria vem sobrevivendo todas as dificuldades, vem superando todas as dificuldades, se mantendo e crescendo, porque, na verdade, a cantoria é forte. E aí, resumindo, eu disse, foram 2 estrofes que eu falava na dupla, eu disse, no socorro na sede dos Mundocas, lá no parque que apoia violeiros, em homenagem ao velho fazendeiro, aboiador respeitado nas balocas. Criador de zebu e bom nas trocas, promoveu vaquejada e vacaria, tradição que é mantida e hoje em dia, para usar seu legado eu nem escorro, dia 8 de julho no Socorro, haverá outra grande cantoria. Sintam-se todos convidados, muito obrigado, Paulo Sérgio, muito obrigado aos ouvintes do programa Lavra CE, Bora da TV conversar. Web de Paulo Sérgio. Abraço, meu amigo.